Que a paz do Senhor seja com todos. Mais uma vez estamos aqui para uma análise da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. E o título da nossa lição hoje é A Busca dos Danitas por Território. Mas antes de analisarmos a lição, vamos pedir a sabedoria do nosso Pai Celestial. Querido Pai Celestial, neste momento nós vimos diante da Tua presença para Te rogar, por favor, a unção do Teu Santo Espírito e a Tua sabedoria para que nós possamos compreender a Tua palavra, não como nós queremos, mas sim como Tu desejas. Em nome de Jesus pedimos tudo. Amém. Bom, analisemos então a nossa lição e para isso vamos começar com a nossa introdução que nos diz: aqueles que desejam ser soldados de Cristo devem avaliar cuidadosamente qual será a influência de aceitar posições de confiança no avanço de empreendimentos mundanos. Devem consultar ao Senhor Jesus e a cada passo perguntar-lhe isto: esta obra servirá para promover, para salvar meu interesse espiritual ou me impedirá de atingir a perfeição de caráter? Se um grande ganho for apresentado como um incentivo para enredá-lo e pôr em perigo a sua alma, você tem apenas uma resposta a dar: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Somente nesta introdução há muito que nós possamos meditar e que possamos refletir. Assim como vimos na lição passada, que eu mostrei o versículo de Jeremias que diz que o mundo perece porque não há quem reflita. E aqui nos faz ver que muitas vezes o mundo nos oferece, quer nos enredar em negócios do mundo, oferecendo um ganho bastante alto de posses, né? Ou dinheiro, ou coisas assim, mundanamente falando. No entanto, se nós fizermos esta pergunta que diz aqui: esta obra será que vai servir para promover, para salvar meu interesse espiritual ou me impedirá de atingir a perfeição de caráter? Se por mais que nós tenhamos uma posição no mundo que vai nos dar muito mais dinheiro ou uma posição muito mais alta aos olhos do mundo, o que nós devemos fazer de somente temos uma resposta para dar: de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Mais vale ganhar a nossa alma. Continuemos então com a nossa lição. Na pergunta número 1 nos diz: como não havia rei em Israel naquela época, o que alguns indivíduos e até tribos inteiras ousaram fazer? Quem alguns da tribo de Dan enviaram para explorar o país e encontrar território adequado para si? No nosso versículo diz que naqueles dias, que está em Juízes 18, 1 ao 3, né? Que naqueles dias não havia rei em Israel e nos mesmos dias a tribo dos Danitas buscava para si herança para habitar. Porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte sua herança. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dentre eles, homens valorosos, de Zorá e de Estol, a espiar e a reconhecer a terra, e lhes disseram: ide, reconhecei a terra. E chegaram à montanha de Efraim até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço do levita, e dirigindo-se para lá lhe disseram: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? Bom, então vamos novamente repetir a pergunta.
como não havia rei em Israel naquela época, o que alguns indivíduos e até tribos inteiras ousaram fazer? Aqui no versículo diz que dos danitas, né, na tribo de Israel, ainda não lhe havia caído por sorte sua herança. Já que não tinha caído ainda por sorte a sua herança, o que eles ousaram fazer? Buscar para si herança para habitar, que é o que diz o versículo. Então os danitas diz, buscava para si uma herança para habitar, é isso que eles estavam ousando fazer. Quem alguns da tribo de Dan enviaram para explorar o país e encontrar território adequado para si? Diz aqui que eles enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, né? Enviaram 5 homens valorosos de Zorá e de Estaol para que espiassem e reconhecessem a terra. Então, essa é a nossa resposta. Vamos ler agora a notinha para tirarmos uma lição para nós. Não fareis conforme todas as coisas que fazemos aqui hoje, cada um que for reto aos seus próprios olhos, mas observareis em fazer todos os estatutos e juízos que hoje ponho diante de vós. O homem não deve presumir deixar de lado o grande padrão moral de Deus e erigir um padrão de acordo com seu próprio julgamento finito. É porque os homens estão medindo entre si e vivendo de acordo com o seu próprio padrão que a iniquidade abunda e o amor de muitos se esfria. O desprezo é mostrado à lei de Deus e por causa disso muitos presumem transgredir e mesmo aqueles que tiveram a luz da verdade estão vacilando em sua fidelidade à lei de Deus. A herança da tribo de Dan, a qual a família de Manoá pertencia, era adjacente ao país dos filisteus. De fato, a pequena cidade de Zorá, que foi o lar inicial de Sansão, ficava bem próxima das moradas dessa raça alienígena. Bom, aqui praticamente esta nota está novamente nos reforçando ou repetindo esta nota que nós vimos na lição anterior, nos fazendo reforçar que nós não podemos colocar padrões de acordo ao que nós achamos, mas devemos nos submeter aos mandados, aos estatutos, às leis que são de Deus. Porque muitas vezes, querendo fazer a nossa própria vontade, acabamos errando o caminho. E neste caso, nós vemos aqui que os danitas, já que a sua tribo não lhe tinha caído por sorte ainda a sua herança, então eles procuraram por si mesmos uma herança, né? E isto não era realmente a ordem. Podiam ter pedido para Deus, né? Senhor, será que realmente nós temos que procurar nossa própria herança? Ou ter falado com os dirigentes para que pudessem fazer as sortes para que ele caísse a herança deles, mas eles procuraram por sua própria conta, já que isto não tinha sido feito. Vamos para a pergunta número 2. Os danitas consultaram o sacerdote de Mica. Quando chegaram à casa de Mica e falaram com o sacerdote, o que lhe perguntaram? Vamos ver, Juízes 18, 4 até o 6 nos diz. E ele lhes disse, assim e assim me tem feito Mica, pois me tem contratado e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram, consulta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. E disse-lhes o sacerdote, ide em paz, o caminho que seguis está perante o Senhor. Então, quando eles chegaram à casa de Mica, o que eles lhe perguntaram? Eles perguntaram ou seja, na verdade, eles falaram, consulta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. Aí ele lhes disse, ide em paz, que tudo vai sair bem, né? Agora nós vamos ler a nota que nos diz, em nenhuma associação devem ser apresentadas propostas precipitadamente,
sem que se conceda aos irmãos o tempo suficiente para examinar acuradamente todos os aspectos do assunto. Tem-se pensado algumas vezes que, por haver sido o presidente da associação quem sugeriu certos planos, não haveria necessidade de consultar o Senhor nesse respeito. Dessa forma, foram aceitas propostas que não visavam ao bem espiritual dos crentes e cujas consequências tinham um alcance que muito excedia ao que era aparente no primeiro exame. Tais procedimentos não têm a aprovação divina. Muitíssimos assuntos têm sido propostos e votados, que implicam muito mais do que estava previsto e muito mais do que os votantes estavam dispostos a aprovar, caso houvessem tomado tempo para examinar o caso em todos os seus aspectos. Bom, interessante. O que tem que ver isto com a nossa pergunta? Aqui os danitas foram para Mica e perguntaram para ele perguntar para Deus se o caminho deles prosperaria. Nós sabemos que ali o jeito, aquele sacerdote, a maneira que ele tinha sido colocado e tudo não era certa, mas o certo que eles fizeram foi querer perguntar ao Senhor sobre o plano que eles tinham. E a nota está nos falando justamente sobre isso. Quando na igreja nós temos reuniões de igreja ou quando a associação tem as suas reuniões de associação, seja para reorganização ou para outros assuntos, onde devem ser tomadas decisões que são muito importantes, o primeiro e o mais importante é consultar ao Senhor. Não confiar tanto nos líderes simplesmente. Claro, devemos respeitá-los, mas aqui diz que algo muito importante é se dar tempo suficiente para analisar os assuntos, para saber se realmente as decisões que estão sendo tomadas estão sendo decisões certas. Eu fico pensando, especialmente nas nossas reuniões de reorganização, se o tempo que muitas vezes é dado aos delegados ou que é disposto para tomar as decisões e as propostas, se está sendo um tempo suficiente. Nós teríamos todos que analisar os que temos participado como delegados e também os líderes, se o tempo é suficiente para analisar aquelas propostas e para fazer as coisas com tempo, para que não se tomem decisões erradas. Uma das coisas mais importantes é tomar bastante tempo, não simplesmente para expor opiniões e expor teoria, mas sim para orar e para pedir a sabedoria de Deus, para pedir o seu Santo Espírito para que todas as decisões tomadas sejam dirigidas por Ele. Pergunta número 3. Qual foi o resultado da jornada deles? Que relato eles deram quando retornaram? No livro de Juízes, capítulo 18, versículos 7 até o 10, que eu vou ler somente as partes mais importantes, tem uma parte que diz que aqueles 5 homens que foram espiar a terra, eles se foram, chegaram a Laís e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme ao costume dos sidônios, quieto e confiado. Então, qual foi o resultado da jornada deles? Eles viram um povo quieto, sossegado, confiado. Não viram nada de extraordinário naquele povo. Que relato eles deram quando retornaram? O que foi que eles disseram para os outros que tinham ficado? Olha o que eles dizem. Eles disseram: levantai-vos, subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa. E vós estareis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir esta terra.
Quando lá chegardes, vereis um povo confiado e a terra é larga de extensão, porque Deus vos entregou nas mãos, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Esse foi o relato que eles deram quando retornaram. Vamos ler a nossa notinha e logo vamos tirar alguma lição para nós. O Senhor tem procurado mostrar-nos quão pronto está Deus para ouvir e responder aos nossos pedidos, pelo uso de uma ocorrência muito familiar e comum. Ele disse: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Isso está em Mateus capítulo 7, versículo 9 até o 11. Cristo nos fez um apelo e propósito da boa vontade de Deus em ajudar, argumentando com o amor natural do Pai para com sua prole. Qual o pai que volta as costas ao filho que lhe pede pão? Deve alguém desonrar a Deus imaginando que ele não responderá aos apelos dos seus filhos? O Senhor assegura aos que lhe o pedem que lhes dará o Espírito Santo, que é o que nós mais precisamos. Bom, nós vemos através desta história que eles consultaram primeiro a Deus, segundo a pergunta número 2, e na pergunta número 3 nós vemos que eles trouxeram boas novas, de que ali era um povo tranquilo, confiado. E o que mais me chamou a atenção neste versículo é de dizer: levantai-vos, subamos contra eles, porque nós examinamos a terra, está tudo bem, é uma terra muito boa. Não sejais preguiçosos em irdes para possuir essa terra. Queridos irmãos, Deus também está nos oferecendo a terra celestial, a terra, a boa terra, os seus novos e terra nova, Ele nos oferece. Será que nós estamos sendo preguiçosos para possuir a terra prometida? Eu creio que essas palavras também poderiam servir para nós. Levantai-vos, subamos. Não sejais preguiçosos em irdes para entrar e possuir a terra. E como é que nós somos preguiçosos? Quando não procuramos as coisas de Deus, quando achamos que Jesus ainda está faltando muito para Ele voltar, quando não fazemos o trabalho missionário, é aí que o Senhor nos diz: levantai-vos. Vamos para possuir a terra, mas se nós não trabalhamos, não possuiremos a terra. Porque o Senhor quer que nós sejamos instrumentos nas suas mãos para ir, levar o Evangelho e outros, conhecendo a sua graça, o seu perdão e a sua salvação, também possam chegar à terra prometida. Querido irmão e querida irmã, amigo, vamos ter a convicção de que as nossas petições são ouvidas pelo nosso Pai, assim como o exemplo que nos dava na nota: pedi e se vos dará, buscai e achareis, chamai e a porta se abrirá. Se você não tem coragem de se levantar, de fazer a obra de Deus, vai ao Senhor em oração, pede a sua força, pede coragem e cumpra com a sua missão, cumpramos com a nossa missão. Pergunta número 4. Visto que o Senhor havia prometido antigamente dar a Israel a terra de Canaã, o que o povo de Dan fez? Em Êxodo capítulo 13, versículo 11 nos diz: também acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado. Em Juízes 18, 11 ao 13 diz: então partiram dali, da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens munidos de armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá. Então chamaram a este lugar Maané Dan até o dia de hoje.
eis que está por detrás de Kiriat Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Então, visto que o Senhor havia prometido antigamente dar a Israel a terra de Canaã, o que o povo de Dan fez? Se levantou, tomou o seu exército e foi atrás da sua herança. Vamos ler agora a notinha que nos diz: seu serviço era imponente e testificava a verdade de um Deus vivo. Seus sacrifícios apontavam para um Salvador vindouro. Aqui está falando do povo de Israel, que tornaria os reinos sob todo o céu e os possuiria para todo sempre. Evidências haviam sido dadas de seu poder para fazer isso, pois como seu líder invisível, Deus, ele não havia subjugado seus inimigos e aberto um caminho para a sua igreja no deserto? Seu povo nunca conheceria a derrota se permanecesse sob a sombra do Todo-Poderoso, pois alguém mais poderoso que os anjos lutaria ao seu lado em todas as batalhas. Que interessante! O povo de Israel, todas as normas, os sacrifícios, todas as cerimônias que eles faziam testificavam a verdade de um Deus vivo. O que faltava muitas vezes era se submeter, como diz aqui, à sombra do Todo-Poderoso, para que sempre pudesse obter a vitória. Não será que também acontece conosco? Às vezes nós não queremos nós mesmos dirigir a nossa vida no lugar de deixar que Deus a dirija? Não seria bom, melhor nos humilharmos na presença de Deus, reconhecermos que somos falhos, que não temos força, que não temos poder, reconhecer os nossos pecados, nos arrepender e dizer: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. E aí então poderíamos dizer, como diz em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Então, queridos, na verdade, o Senhor, Ele nos manda a seguir em frente, mas a primeiro nos submeter baixo suas asas, nos deixando guiar por Ele, para que assim nós possamos obter a vitória. Pergunta número 5. Quando chegaram à casa de Mica, o que tiraram dele? E o que tais ações revelaram? Juízes capítulo 18, versículo 16 ao 20, relata tudo isso, mas eu vou ler as partes mais importantes. Eles diz que tomaram, lembram que na lição anterior nós vimos que lá na casa de Mica havia uma imagem de escultura, com uma imagem de fundição, e tinha éfode, e tinha terafins. Então o que fizeram eles quando chegaram na casa de Mica? Eles tomaram a imagem de escultura, e o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, Aí o sacerdote perguntou para eles: o que vocês estão fazendo? Quando eles pegaram as imagens e tudo isso. Aí eles falaram: cala-te, põe a mão na boca e vem conosco e sê-nos por pai e sacerdote. É melhor que seja sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Então ele se alegrou, Se alegrou o coração do sacerdote, tomou o éfode, os terafins, a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Vamos ler agora a nossa notinha. Se desejarmos ser adoradores espirituais de Jesus Cristo, precisamos sacrificar cada ídolo e obedecer integralmente aos primeiros 4 mandamentos. Quais são esses primeiros 4 mandamentos? Vamos resumi-los aqui. O primeiro: não terás outros deuses diante de mim. O segundo: não farás para ti imagem de escultura. O terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o 4º mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então aqui está dizendo que se nós
desejamos ser adoradores espirituais de Jesus Cristo, primeiro precisamos sacrificar cada ídolo e obedecer integralmente cada um desses primeiros 4 mandamentos. E Jesus disse-me, segundo Mateus 22, 37 e 38, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Os primeiros 4 mandamentos não nos permitem separar as afeições de Deus. Nada que afaste ou divida nosso supremo deleite nele. Bom, quando chegaram, vamos para a pergunta, quando chegaram à casa de Mica, o que tiraram dele? As imagens e tudo isso. O que tais ações revelaram? Que eles eram o quê? Idólatras. Podem até ter tido êxito em algumas coisas, mas o ter êxito em certas coisas não significa que o que você ou eu estamos fazendo está certo. Nós temos que analisar o nosso comportamento não de acordo ao bem ou ao mal que acontece no momento, porque as misericórdias de Deus são muito grandes, mas sim devemos nos analisar de acordo com a lei de Deus. Se o nosso comportamento está de acordo com o que Deus está nos pedindo. Vamos para a pergunta número 6. Como Mica reagiu quando percebeu que havia sido roubado? O que os danitas ameaçaram? Vamos ver em Juízes capítulo 18, versículo 21 até o 26. Vou ler a parte mais importante que diz: os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica reuniram-se e alcançaram os filhos de Dan e clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram os seus rostos e disseram a Mica: que tens que tanta gente convocaste? Então ele disse: os meus deuses que eu fiz me tomastes juntamente com o sacerdote e partistes. Que mais me resta agora? Então, como Mica reagiu? Juntou os vizinhos, juntou muita gente e foi atrás dos danitas. O que os danitas ameaçaram? Então os danitas disseram assim para ele: não nos faças ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo mau não se lancem sobre vós e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Então, na verdade, os danitas ameaçaram de morte, E vendo Mica que ele não era tão forte, os deixou e voltou para a sua casa. Vamos para a última pergunta, número 7. Os danitas se estabeleceram em Laís. O que os danitas estabeleceram quando conquistaram Laís no extremo norte de Canaã? Quem serviu como sacerdote da tribo? Vamos ver em Juízes capítulo 18, versículo 27, depois o 29 até o 31. E diz assim: eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera e chegaram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram ao fio da espada e queimaram a cidade a fogo e chamaram-lhe Dan, conforme ao nome de Dan, seu pai, que nascera em Israel. Era, porém, antes o nome dessa cidade, Laís. Então, o que eles estabeleceram? Estabeleceram praticamente a cidade como sendo uma cidade deles. Por isso colocaram o nome de Dan. Quem serviu como sacerdote da tribo? Ali diz: e os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas. Foi este que foi mostrado como sacerdote. Vamos agora para a nossa notinha que nos diz: vamos absorver a ideia do privilégio que temos. Continua dizendo: há muitos que, quando estão em apuros, caem em tentação e perdem o rumo. Eles se esquecem dos convites que Deus abundantemente deu e começam a procurar e planejar ajuda humana. Eles vão aos seres humanos em busca de ajuda e é assim que sua experiência se torna fraca
e confusa. Em todas as nossas provações, somos direcionados a buscar ao Senhor com mais fervor, lembrando que somos sua propriedade, seus filhos por adoção. Nenhum ser humano pode entender nossas necessidades como Cristo. Receberemos a ajuda dele se nós lhe pedirmos com fé. Somos seus pela criação, somos seus pela redenção, pelos cordões do amor divino, estamos ligados à fonte de todo o poder e força. Se apenas fizermos de Deus nossa dependência, pedindo a Ele o que queremos, como uma criança pede ao seu pai o que quer, obtemos uma rica experiência. Aprenderemos que Deus é a única fonte de toda força e poder. Por mais que os danitas venceram as batalhas, no entanto, eles procuraram sacerdotes e fizeram os planos, procuraram ajudas em seres humanos. No entanto, nós, por mais que pareça termos êxito nos assuntos humanos, quando procuramos ajuda de seres humanos, lembremos que a principal fonte de poder e força está somente em Deus. Quando nós procuramos somente ajuda de humanos, algum momento vai falhar. Mas quando nós procuramos em Deus, mesmo que pareça falhar, em algum momento teremos a vitória. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude para que nós possamos depender cada dia mais do nosso Senhor. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, neste momento colocamos nossa vida em Tuas mãos. Quantas vezes, Pai, no lugar de procurar a Tua força e o Teu poder, temos procurado somente a ajuda de seres humanos. Mas neste momento te rogamos que Tu nos ajudes, toques o nosso coração, para que possamos sempre buscar em primeiro lugar o Teu rosto e que os seres humanos sejam simples meios Teus para que possam nos ajudar também. Fica conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, que Deus nos abençoe. Amém.